IFRN Campo Santa Cruz, curso de licenciatura em Física. A nossa disciplina é cálculo de uma variável A. E após as 11 primeiras aulas que tratamos sobre limites, inclusive terminamos a última com uma aula fantástica, né? Teorema do confronto ou a regra do sanduíche. Nós agora vamos enveredar pelas derivadas. Agora, antes disso, primeiramente, eu preciso resgatar o conceito de taxa de variação, que está relacionada ao coeficiente angular de uma reta tangente ao gráfico em um certo ponto. E você vai ver que esse coeficiente angular que mede essa inclinação tem a ver com uma coisa chamada derivada naquele ponto. O conceito de derivada na sua essência formal será dado, entretanto, na nossa aula 13. Então vamos começar. Eu estou mostrando para você uma função f de x. Acompanhe comigo aqui com o mouse, ó, a função f de x, ok? E você está vendo, gente, que tem uma reta que corta essa função em dois pontos. Quando a reta corta a função em dois ou mais pontos, ela recebe o nome de reta secante. E o detalhe é que essa reta forma um ângulo com a horizontal. E esse ângulo com a horizontal define um triângulo imaginário que eu estou fazendo aqui, ó. Tá acompanhando no mouse? Esse triângulo imaginário define uma altura, que é a diferença de fx menos fx0. fx0 é a ordenada da abscissa x0 relativa ao ponto A, e f de x é a ordenada, ou seja, o y do ponto B relativa à abscissa x. Então, essa diferença de altura é fx menos fx0. Você subtrai fx de fx0. E essa base desse triângulo imaginário é a diferença de x menos x0. Então, vamos agora escrever isso. Reta secante é exatamente essa linha reta que vai interceptar o gráfico da função em dois ou mais pontos. Neste caso, ponto A e ponto B. Define-se agora, na realidade, resgatando geometria analítica, que o coeficiente angular dessa reta secante é exatamente a tangente desse ângulo. Mas, Carlos, eu não me lembro como é que se calcula a tangente de um ângulo em um triângulo retângulo. É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem está em pé por quem está deitado. Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo, que é a diferença fx menos fx0 pela diferença x menos x0. Vamos mostrar agora em uma equação. Pronto, gente, a equação é essa. Ó. O coeficiente angular, que a gente vai chamar de M, é um conceito lá da geometria analítica, é uma terminologia, é a tangente do ângulo formado com a horizontal. É a diferença dos y, ou seja, fx menos fx0, fx é a mesma coisa que y, pela diferença do x menos x0. Então, se você quiser calcular o coeficiente angular dessa reta, você calcula dessa maneira aqui. Reta secante que cruza em dois pontos, ok? No entanto, a reta secante, à medida que ela vai se aproximando de um só ponto, ela recebe o nome agora de reta tangente. Então, o que é a reta tangente? A reta tangente a uma curva em um dado ponto, então observe. Enquanto a reta secante envolve dois ou mais pontos, a reta tangente só envolve um ponto. Eu posso dizer que ela tira fino na função. Tirar fino. Grave essas coisas do dia a dia. Então, a reta tangente é uma curva em um dado ponto, é uma reta que apenas toca a curva neste ponto, ou seja, naquele local, seguindo a mesma direção que a curva naquele local. A curva vem, faz uma curva, a reta tira fino seguindo a mesma direção. Então, essa reta tangente tem a mesma inclinação que a curva tem neste ponto aqui. Mas, cara, que ponto é esse? Mostra aí para mim. Tá aqui o ponto, gente. O ponto é esse ponto aqui, ó. x0, f de x0. Agora, preste atenção. Eu estava falando em reta secante, né? Então, vamos ler aqui comigo. Ó. A reta tangente é definida quando eu faço esse x, atenção, vem aqui comigo. Ó. Quando eu faço esse x se aproximar cada vez mais de x0. Ou seja, eu obtenho a reta tangente quando lá na reta secante eu vou deslocando x e
tendendo a x0. De modo que a diferença que a gente viu na reta secante x menos x0 tenda a zero. Entendeu, professor? Gente, se esse x começa a se aproximar do x0, você concorda que a diferença x menos x0 tende a zero? Pronto. A partir de agora, a gente vai chamar de derivada no ponto x0. E essa derivada que vamos definir formalmente na aula 13, nós vamos representar por f' de x0 naquele ponto. Então, a derivada é a inclinação da reta tangente, ou seja, a tangente do ângulo formado com a horizontal naquele ponto, que é o coeficiente angular. Ah, Carla, então deixa eu ver se eu entendi. Apesar de eu ainda não saber a definição formal de derivada, eu já sei que quando eu tenho um ponto que neste ponto tira fim numa reta tangente, a inclinação dessa reta tangente, a tangente desse ângulo, que é o coeficiente angular, é chamada a partir de agora de derivada naquele ponto. Beleza, Carla. Então, a reta tangente está aí, e aí é lógico que você se anima, porque eu disse que x estava tendendo a x0. Entramos com nossas aulas iniciais de limite. Então, o coeficiente angular de uma reta tangente é o limite de quando x tende para x0 da diferença ΔY por ΔX. Em outras palavras, o coeficiente angular naquele ponto é a derivada naquele ponto, que é calculada pelo limite de x tendendo a x0 de f de x menos fx0 por x menos x0. Então, gente, basta fazer com que x tenda a x0, que aí você encontra a derivada naquele ponto, que é o coeficiente angular da reta tangente. Carlos, está parecendo meio confuso, né? Então me diga, Carlos, agora, o que representa de fato, na prática, a derivada de uma função em um certo ponto, ou seja, x0, y0? Vamos responder a isso. A derivada nada mais é do que a taxa de variação instantânea, naquele instante, de uma grandeza em relação a outra. Em outras palavras, é o ritmo de como as coisas mudam instantaneamente de uma coisa em relação a outra. Você pode pensar como um aumento ou diminuição microscópico naquele instante que você está medindo. É um fotógrafo que captura só o movimento exato naquele microsegundo. Você está numa festa e o fotógrafo tira uma foto sua, pronto. Essa taxa instantânea é naquele momento, naquele microsegundo. É a derivada naquele ponto. Estou começando a entender. Mostre em termos práticos. Então, no nosso dia a dia, em um carro, o odômetro, que é exatamente a posição do carro medida pelo velocímetro naquele instante. O velocímetro, gente, é como se fosse a derivada. Ele mede a velocidade naquele instante. Naquele segundo você está a 60 km por hora. Essa é a derivada da posição do carro. Na economia, Carlos, como é que a gente pode usar derivada em economia? Custo total. A derivada é o custo marginal. Ou seja, o que danado é isso? É quanto custa produzir mais uma unidade naquele momento exato em que está sendo analisado a economia. E na medicina, Carlos? Na medicina, a concentração de um remédio do sangue ao longo do tempo. A derivada vai dizer o que sobre essa concentração? Ela vai dizer quão rápido ou quão lento a droga está sendo absorvida ou eliminada no instante exato. Então, nesse primeiro momento, apesar de nós não termos a definição formal de derivada, eu quero que você já vá se acostumando. A derivada é um momento instantâneo, é naquele ponto. Então, quando eu tenho um ponto e quero saber alguma informação sobre a função naquele ponto, se, por exemplo, o gráfico está subindo ou está descendo, aí eu calculo o coeficiente angular. E esse coeficiente angular é exatamente o momento instantâneo. É a derivada naquele ponto. Carlos, achei interessante, né? E como é que a gente poderia, Carlos, tendo a reta tangente, encontrar a equação dela?
aí eu preciso mais uma vez de geometria analítica. Lá na geometria analítica, a gente encontra uma reta tangente se você conhecer o coeficiente angular, que é a derivada naquele ponto. Você ainda lembra qual a expressão que a gente usa? Ioiô, michoxô. Ô panda, vai no ioiô. E como é que é encontrada a expressão? Y menos y0 é igual a m, que é o coeficiente angular ou a derivada naquele ponto, multiplicada por x menos x0. Como o coeficiente angular é a própria derivada naquele ponto, a derivada é o momento instantâneo naquele ponto, eu vou dizer que y menos y0 é o f' naquele ponto x0 que multiplica x menos x0. Então, gente, eu preciso do ponto x0, y0 e da derivada naquele ponto ou coeficiente angular. Usando essa fórmula, você encontra a equação da reta tangente. Deixando claro que você não substitui nem o y nem o x. Você vai substituir nos exercícios que vamos fazer o ponto x0 e y0 e o coeficiente angular, que é calculado pelo limite. Eita, que eu vou precisar da aula de limite. Vou precisar da aula de limite, tá? Lembre, y0 é o fx0, tá bom? Carlos, eu queria que você agora fizesse uns exercícios para mim. Os exercícios só podem ser feitos se você voltar para as aulas 1 e 2, porque lá foi que nós ensinamos como é que fazia o limite das funções. Eita, então vamos ver, né? Exercícios, enunciado para os exercícios 1 a 3. Dado uma certa função e um ponto P. Nos 3 exercícios você vai ver que tem uma função e em um certo ponto eu vou pedir para você calcular a derivada naquele ponto, que é o coeficiente angular. Não é isso? E depois eu vou pedir para você fazer também a reta tangente e traçar o gráfico. Então, em todas, você vai, na letra A, determinar o coeficiente angular da reta tangente ou a derivada naquele ponto usando limite. Lembra? E na B, eu quero a equação da reta tangente a partir do coeficiente angular na A e depois a gente vai mostrar no gráfico a função e a reta tangente. Vamos fazer isso. Então, primeiro exercício. F de x, que é a função, é igual a x ao quadrado mais 1. Lembre que é a mesma coisa que seria y igual a x ao quadrado mais 1. No ponto 1 e 2, primeira coisa importante, esse ponto pertence ao gráfico da função? Vamos analisar isso. Letra A. Determinar o coeficiente angular ou a derivada na função neste ponto aqui. Lá vai. Seja o ponto 1 e 2. Diretamente eu vejo que o 1 é o ponto x0, a abscissa de x0. E o y0 é o f de x0, não é a derivada, é o f de x0 que é o y, que é 2. Mas é verdade que quando x é 1, y é 2, vamos jogar na função para comprovar? Se eu substituir o x0 por 1 ou x por 1, 1 ao quadrado, ó, faz aqui 1. 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado é 1, mais 1 dá 2, de fato. Então, gente, esse 2 aqui, ele tem que ser o valor quando x é 1. Então, quando ele dá um ponto, ele já está supondo que quando x é 1, o f de x, ou seja, o y, tem que ser 2, né? Porque senão o ponto não pertenceria à função. Beleza, Carlos. Então, eu já sei como se calcula o coeficiente angular, que é o que ele está pedindo, ou a derivada naquele ponto, é o limite de quando x tende a x0 de f de x menos fx0 por x menos x0. Observe, f de x eu já tenho. F de x0 eu também tenho. É a ordenada, ou y, quando x0 é 1. x0 é 1. Então, ó, já tem como calcular aqui. Quer ver? Bora lá. Quem é o f de x? X ao quadrado mais 1. Quem é o f de x0? Tá aqui, gente. f de x0 é sempre esse segundo valor aqui, 2. X menos o x0, que é 1. Gente, como é que fica a parte de cima aqui? X ao quadrado mais 1 menos 2 fica x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, com x tendendo a x0. Mas espera aí. Esse limite aqui está me lembrando algo. Vamos pensar um pouco. Galera, se eu fizer x0 igual a 1, x tende a 1. Preste atenção. Por que x0 é 1? Porque eu não quero no ponto 1 e 2. Então, x tendendo a x0. Mas quem é o x0? O ponto que é dado. x0 é 1. Se eu fizer x0 igual a 1, o que é que vai acontecer? Pensa comigo. 1 ao quadrado dá 1, menos 1 deu 0 em cima. 1 menos 1 deu 0. Galera, isso é indeterminado. Então, veja, a aula de hoje, para calcular o coeficiente angular
da reta tangente em um ponto, eu preciso da aula 1 de limites. Limite quando x tende a um número, de modo que fique 0 sobre 0 indeterminado. Você ainda lembra como é que faz quando eu tenho uma indeterminação? Vamos fazer um produto notável. X ao quadrado menos 1. Você ainda lembra que x ao quadrado menos 1 é a soma pela diferença? Relembrando as nossas aulas de limites, aula 1. X ao quadrado menos 1 é a ao quadrado menos b ao quadrado, né? É uma coisa desse tipo aqui. Porque esse 1 aqui é 1 ao quadrado. Então, ó, quadrado do primeiro, que é o x, menos quadrado do segundo, 1 ao quadrado, que é 1. É a soma pela diferença. Ou seja, o a é x e o b é 1, né? Então, x mais 1 vezes x menos 1. Então, eu vou substituir x ao quadrado menos 1 pela soma pela diferença deles. X mais 1 e x menos 1. Por que é que eu faço isso? Porque deu indeterminado. Aí eu tenho que fazer o produto notável. Quando eu faço, eu tenho uma surpresa. Corta x menos 1 com x menos 1. Então, gente, o coeficiente angular ou a derivada naquele ponto é o limite quando x tende a x0, que é 1, dá x mais 1. Eu agora vou substituir x0 por 1, então x tende a 1. No lugar de x eu vou botar 1. 1 mais 1. Pronto. Então, se é 1 mais 1, eu acabei de descobrir que o coeficiente angular ou a derivada da função no ponto x0 igual a 1 dá 2. Acabei de encontrar o coeficiente angular. Tendo encontrado o coeficiente angular, eu agora vou descobrir o que? A reta tangente. Para achar a reta tangente, eu preciso do ponto que eu já tenho, x0 é 1 e f de x0 é 2, e o coeficiente angular que eu acabei de encontrar na letra A, que é 2. Equação da reta tangente. Ioiô, mi, xoxô. É porque o mi é o m, que é a derivada naquele ponto x0. Vamos substituir. O y0 é 2. A derivada naquele ponto x0 é o coeficiente angular, que é 2, que multiplica x menos 1. Distributivo aqui, né? O chuveirinho, y menos 2 é igual a 2 vezes x menos 2 vezes 1. Então, cortando menos 2 com menos 2, porque são iguais dos dois lados, descobri que a reta tangente à função no ponto 1 e 2 é y igual a 2x. Quero mostrar para você agora como é que constrói o gráfico. Talvez você não lembre como faz um gráfico de uma função de segundo grau. Então, precisamos resgatar conceitos de função do segundo grau. Nós sabemos que x ao quadrado mais 1 é a função de segundo grau, onde a é 1, o coeficiente de x ao quadrado. O b é 0 porque não tem x, né? E o c é 1, certo? Então, de novo, o coeficiente de x ao quadrado é o a, o coeficiente de x que não existe aqui é b, que é 0, e quem está sozinho, abandonado em busca de um amor é o c, que é 1. Então, recordando construção de gráficos, qual o significado do a? O a diz que a concavidade é para cima ou para baixo. Você sabe que numa função de segundo grau, a representação é uma parábola, onde se o a é positivo, a concavidade é para cima. Se o a é negativo, a concavidade é para baixo. No caso, como A é positivo, a concavidade desse gráfico aqui é para cima, ok? Sobre o B, muito pouca gente sabe o significado do B. O B é como, não é onde, é como corta o eixo Y, ou seja, como a parábola corta o eixo Y. Então, no primeiro caso, eu estou vendo que a parábola, olha aqui, gente, ó, ela está descendo, ela está cortando, descendo o eixo Y. O B é negativo. E aqui, ó, essa mesma parábola, se fosse uma outra, aqui você vê, olha atenção comigo, ó, no mouse. Você está vendo que ela está cortando o que aqui, gente? Subindo o eixo Y. Aqui o B seria positivo. E aí uma coisa interessante. Quando o vértice é exatamente no eixo Y, o B é 0. Então, neste caso aí, gente, o B é 0. A nossa parábola está cortando exatamente o vértice dela, o vértice no eixo Y. Então, não esqueça. Se cortasse descendo era negativo, se cortar subindo é positivo. E se o vértice estiver exatamente no eixo Y, nem sobe nem desce, o B é 0. Entendi. E o C é o mais fácil. É onde
corta o eixo y. Então, onde corta é o ponto. Então, nesse exemplo aqui, ó, isso aqui seria o C. Então, para essa função nós temos concavidade para cima, vértice cortando o eixo y e o C é 1. Ela corta no 1. Então, você concorda que o nosso gráfico seria algo assim, cortando no vértice e passando e cortando no y igual a c, só que tem um detalhe ainda adicional, né? Sobre as raízes. Ela vai cortar o eixo x, vamos primeiramente calcular o delta. Você ainda lembra como calcula o delta? B ao quadrado menos 4ac. B é 0, A é 1 e C é 1. 0 ao quadrado é 0, então o delta é negativo. O que significa isso? A função não tem raiz, ou seja, ela não corta o eixo x. Então, eu tenho que ter um gráfico com cavidade para cima, o vértice no eixo y, cortando no ponto 1, que é o C, e sem raiz. Então, de posse de tudo isso, o nosso gráfico será o quê? Este aqui. A positivo, com cavidade para cima, o B sendo 0, corta no vértice, o eixo y, e no ponto 1, que é o C. Como não tem raiz, ela não corta o eixo x, tá bom? Este é o gráfico da função. Caro, e a reta tangente está onde? Primeiramente, vamos ver o ponto 1 e 2 no gráfico. Então, vou pegar o ponto 1, que é o x igual a 1, dando y igual a 2. Está aqui esse ponto que pertence ao gráfico da função. Então, gente, ele quer saber qual é a reta tangente neste ponto aqui. Na realidade, eu preciso do coeficiente angular, né? Neste ponto aqui, cabe a reta tangente, tira fino, de novo, ó, ei, voltando. Vai a reta tangente. Show! Olha a reta tangente subindo aqui, gente. A inclinação dessa reta é o coeficiente angular, ou a derivada da função neste ponto. Essa é a nossa reta tangente, tá bom? Questão número 2, vamos fazer na mesma sequência, gente. Questão 2, para fazer a mesma coisa. Determinar o coeficiente angular, determinar a reta tangente e depois construir o gráfico da função. Então, bora comigo, a função agora é raiz de x mais 1 no ponto 3 e 2. Primeira coisa a fazer é saber se o x for 3, o y é 2 ou o f de x é 2. Então, vamos começar calculando o coeficiente angular. O ponto é 3 e 2, né? Então, o x0 é 3 e o y0 ou f de x0 vai ser 2. Vamos ver se é verdade. Se eu substituir x0 por 3, o f de x0 tem que dar 2. Então, vamos ver. F de x0, 3 mais 1. F de x0 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Confirmou que o ponto pertence à função. Ok? Isso sempre vai acontecer quando ele pede a reta tangente naquele ponto de um gráfico. Ela pertence ao gráfico, tá bom? E como é que se calcula o coeficiente angular? É a derivada naquele ponto do limite de x tendendo a x0 de f de x menos f de x0 por x menos x0. Já temos fx0 e x0 e já foi dada a função. Vamos substituir. F de x é raiz de x mais 1. Você concorda comigo? O f de x0 é 2, então menos 2, por x menos 3. Galera, e agora? Será que isso dá indeterminado? Vamos ver. Fazendo x0 igual a 3, será que vai dar 0 sobre 0? Vamos fazer. 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2 menos 2, já deu 0 em cima. E aí embaixo, se eu fizer 3, 3 menos 3, 0, indeterminado. E agora, quando tem raiz, eu faço o quê? Isso mesmo, o conjugado. Precisamos voltar às aulas 1 e 2. Quando fica uma indeterminação 0 sobre 0, a gente precisa ou usar um produto notável,
ou fatorar, ou até mesmo usar o conjugado. E eu uso o conjugado quando tem raiz. Como é que se calcula o conjugado? É só trocar o sinal de quem está no meio. Então, o conjugado de raiz de x mais 1 menos 2 é a mesma coisa botando um mais no lugar do menos. Aí eu multiplico em cima e embaixo por esse conjugado. Então, em cima, raiz de x mais 1 menos 2, multiplicado por ele mesmo, trocando o sinal do meio. E se eu fiz em cima, tenho que fazer embaixo. Tá bom? Então, vamos na tela continuar. Gente, só que isso aqui é a mesma coisa que aconteceu na primeira questão. Isso é um produto notável. Soma pela diferença ou diferença pela soma. Diferença de dois termos multiplicado pela soma de dois termos é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, de novo, ó, diferença de dois termos, raiz de x mais 1 menos 2. Pela soma deles, raiz de x mais 1 mais 2. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, a diferença A menos B, o A é raiz de x mais 1 e o B é 2. Fiz a diferença deles, fiz a soma deles, aí eu faço quadrado do primeiro, quem é o primeiro? Raiz de x mais 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? 2 ao quadrado. Quando eu faço isso, a raiz quadrada de um número ao quadrado dá o que tem dentro. Raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado é x mais 1. E 2 ao quadrado é 4. Então, gente, essa parte de cima é x mais 1 menos 4. Mais 1 menos 4, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, dá x menos 3. Então, essa parte de cima é substituída por x menos 3. E na parte de baixo, conforme nossas aulas 1 e 2, você não mexe. Vou substituir só em cima por x menos 3. Muito bem, cara. Eu agora corto x menos 3 com x menos 3 e ficamos com isso aqui. Neste momento, eu já sei que o ponto x0 é 3, quando x tende a 3. Vamos substituir x0 por 3. X tendendo a x0, ou seja, x tende a 3. Vou substituir x por 3. 1 dividido por raiz de 3 mais 1 mais 2. Com muito cuidado, 3 mais 1 é 4. Raiz de 4, cara, é 2. Então, fica 1 dividido por 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Então, acabei de descobrir que o coeficiente angular da reta que corta o gráfico no ponto 3 e 2 é a derivada no ponto em que x0 é 3. E este valor vale 1/4. O coeficiente angular da reta é 1/4. Eu preciso dele para calcular a reta tangente neste ponto. Já sei que o x0 é 3, o y0 ou f de x0 é 2 e acabei de descobrir o coeficiente angular, que é o que eu preciso para achar a reta tangente. Então, agora, substituindo no ioiô, mi, xoxô. Mi, porque a derivada naquele ponto é o coeficiente angular da reta naquele ponto. Substituindo, então, y menos 2 é igual a 1/4 que multiplica x menos 3. Vamos fazer devagar, que muitos alunos têm dificuldade com fração. Então, lá vou eu. Y menos 2 permaneceu e aqui eu vou fazer o chuveirinho. Ó. 1/4 vezes x. E depois 1/4 vezes menos 3. 1/4 vezes x dá x sobre 4. 1/4 vezes menos 3 dá menos 3/4. Aceita FGTS, bem localizado, próximo a shopping center, é uma casa de 3/4. Brincadeira sem graça, professor. Aí agora eu vou passar o menos 2 para o outro lado. Y é igual a x² menos 3/4 mais 2. Aí aqui eu vou fazer uma estratégia. 2 eu vou escrever como 8 sobre 4. Mas por quê, professor? Porque fica mais fácil de ver que isso aqui vai dar 5/4. Então você pode, gente, eventualmente, quando você tem uma divisão aqui por 4, escrever esse 2 como uma fração que tenha denominador 4. E 2 é 8 sobre 4. Para que você possa simplesmente fazer 8 menos 3 aqui, né? Então, a reta é x sobre 4 mais, né? Conserva o 4 aqui, subtrai 8 de 3 mais 5/4. Essa é a reta tangente ao gráfico da função no ponto 3 e 2. Então, vamos agora construir o gráfico. Gente, esse gráfico talvez seja necessário você usar algumas ferramentas, alguns softwares. Eu sugiro o GeoGebra, tá? Então, o gráfico eu fiz no GeoGebra é este aqui, tá? Eu vou só confirmar se teria sentido. Então, por exemplo, eu vou pegar o x igual a 0 para descobrir onde ele corta no y. Se eu fizer x igual a 0 aqui, ó, 0 mais 1 dá raiz de 1, que é 1.
Então, realmente, o gráfico corta o eixo Y no ponto 0 e 1. Lembra que quando x é 0, você acha o ponto em que corta o Y? Então, quando eu fiz x é 0, cortou no 1. E onde é que corta o x? Inicialmente, vamos fazer para x igual a menos 1, né? Para x igual a menos 1, acontece o que aqui? Menos 1 mais 1. Raiz de 0 é 0. Então, ó, dá 0 aqui. Então, esse gráfico, para x igual a menos 1, o y deu 0. Então, eu marco lá no x menos 1. E aí, gente, o gráfico de raízes é tipo uma curva desse modo aqui, né? Por isso que o gráfico tem esse formato. Mas, como eu disse, talvez seja necessário usar o GeoGebra para construir o gráfico, tá bom? O que me interessa de fato na questão é saber como é a reta tangente no ponto 3 e 2, né? Este é o ponto 3 e 2, que como você está vendo, ele pertence realmente ao gráfico. Quando o x é 3, né? A gente já sabe que o y é 2. Então, vamos mostrar a reta tangente neste ponto aqui. A reta é y igual a x quartos mais 5 quartos, não é isso? Mostrei a reta tangente. Carlos, bota de novo que eu achei interessante. O ponto é esse. Vai! Reta tangente está aí. Tá bom, gente? E aí, eu fiquei curioso em saber o seguinte, onde é que essa reta corta o eixo y? Tem como saber? Tem. Essa é a reta tangente no ponto 3 e 2 e tem como saber onde é que ela corta aqui o eixo y. Vamos fazer. Para x igual a 0, eu descubro onde ela corta em y. Eu quero saber, gente, que ponto é esse aqui? É só fazer x igual a 0 na reta tangente. Vamos fazer. 0 sobre 4 mais 5 quartos, y é 5 quartos. 5 sobre 4 é 1,25, então está um pouquinho acima do 1, né? 5 quartos, 1,25, ela cortou o eixo y. E eu também fiquei curioso em saber onde é que ela corta o eixo x. Onde é que ela corta o eixo x? Ela vai cortar fazendo y igual a 0, corta no eixo x. Vamos fazer y igual a 0 para descobrir onde é que ela corta no eixo x. Bora! 0 igual a x sobre 4 mais 5 quartos, passa o x sobre 4 negativo, corta o 4, menos x é 5, multiplicando por menos 1, então a reta corta no x igual a menos 5. Como você está vendo aqui, né, gente? Cortando no x igual a menos 5. Percebeu como é interessante? Que massa, né, cara? Achei a reta tangente e depois ainda queria saber onde é que ela corta o y e o x. Gostei, viu, cara? E vamos à última questão, né? Agora a função é x ao cubo. Vamos ver se esse ponto pertence à função. Primeira coisa, calcular o coeficiente angular. Para x0 igual a menos 1, a gente conclui que o y0 é menos 1. Vamos comprovar, né? Se eu fizer x menos 1 ao cubo é menos 1, que multiplica menos 1, que multiplica menos 1. Menos com menos é mais com menos, dá menos. Confirmou que y0 é menos 1 quando x0 é menos 1. Então, o ponto realmente pertence ao gráfico da função. Vamos calcular o coeficiente angular dela. O coeficiente angular, a derivada naquele ponto é o limite de quando x tende a x0 de fx menos fx0. Estamos fazendo isso pela terceira vez, dividido por x menos x0. fx0, cuidado, é menos 1, viu? E x0 é menos 1. Por que é que eu pedi cuidado? Porque você tem que fazer o joguinho de sinal. Ó. Menos, menos 1. E aqui embaixo, menos, menos 1. Então, em cima vai ficar x ao cubo mais 1 e embaixo x mais 1. Carlos, será que dá indeterminado isso? Vamos ver se dá indeterminado, né? Primeiramente, vamos ver. Se eu fizer x0 menos 1, vamos ver se dá indeterminado? Menos 1 ao cubo dá menos 1. Mais 1 deu 0. Menos 1 mais 1 deu 0 também. Então, mais uma vez, você só vai fazer o produto notável se esse limite der 0 sobre 0. E a gente confirmou. Quando x0 é menos 1, né? Menos 1 ao cubo dá menos 1, mais 1 deu 0. E menos 1 mais 1 deu 0. Por isso que a gente vai fazer o produto notável. Mas que produto notável é esse? Deixando claro que eu não mostrei exercícios sobre esse produto notável nas aulas 1 e 2, porque nós estávamos começando o curso e talvez vocês não lembrassem, não resgatassem. Mas a este nível, você já tem condições de entender como é um produto notável de coisas ao cubo. Qual é esse caso? É o penúltimo aqui, gente. Esses são todos os produtos notáveis que a gente utiliza em limites, né? A ao cubo mais b ao cubo parece com esse aqui, né? Porque tem uma soma e tem coisa ao cubo. Ele vai ser a soma a mais b, que multiplica a ao quadrado mais b ao quadrado menos ab. Vamos mostrar aqui ao vivo, né? Repetindo aqui, ó.
A ao cubo mais B ao cubo é A mais B, que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado menos AB. Preciso só ter cuidado de saber quem é o A. O A é o primeiro, que é o X. E o B, gente, é 1. Porque esse B aqui, ao cubo, né? 1 ao cubo dá 1. Observe que se fosse 8, B era 2, porque 2 ao cubo é 8. É 1 porque 1 ao cubo dá 1. Então, B é 1. Beleza, então lá vou eu. X ao cubo mais 1 ao cubo é igual a x mais 1, porque o A é x e o B é 1, multiplicando por x ao quadrado mais 1 ao quadrado, menos A vezes B menos x vezes 1. Então, só ajeitando, fica x mais 1, x ao quadrado mais 1 menos x. Eu vou escrever isso aqui, gente, só invertendo aqui a ordem, tá certo? X ao quadrado menos x mais 1. Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou substituir x ao cubo mais 1 por isso aqui. Eu fiz a fatoração, o produto notável. Quando vem ao cubo, você faz isso. Professor, me diga uma coisa, por que você não fez briotão? Poderia fazer briotão. Poderia. Se você fizesse o briotão, a raiz seria menos 1. Aí você faz o dispositivo de Brioto e Rufino. Brioto e Rufino. É possível fazer por briotão. Chegaria a esse resultado aqui. Se você sabe do que eu estou falando, faz o briotão e verifique se daria isso aqui. Que interessante, cara. Pois bem, vou substituir x ao cubo mais 1 por isso aqui, tá? Ao substituir, eu consigo cortar x mais 1 com x mais 1, sobrando apenas x ao quadrado menos x mais 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o limite de x tendendo a menos 1, né, gente? Porque não é no ponto menos 1 e menos 1? Então, x tendendo a menos 1, lá vou eu. Quando x tende a menos 1, f' de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, menos, cuidado, viu? Menos 1 dentro do parênteses mais 1. Aqui com muito cuidado. Qualquer número ao quadrado dá positivo. Então, menos 1 ao quadrado, aqui dá 1. Menos com menos dá mais 1. Então, aqui fica 1, porque menos 1 ao quadrado é 1. Aqui dá 1 também, aqui dá 1. 1 mais 1 dá 3. Ou seja, o coeficiente angular da reta que corta o gráfico de x ao cubo no ponto menos 1 e menos 1 é 3. E isto é a derivada da função no ponto em que x0 é menos 1. Tá? Então, vamos achar a reta tangente. x0 é 1. Aliás, x0 é menos 1. y0 ou f de x0 é menos 1 e o coeficiente angular acabamos de achar que é 3. A reta tangente é y menos y0 é igual a derivada no ponto x0, que é o coeficiente angular, x menos x0. Substituindo y0 por menos 1 e o x0 por menos 1, olha o joguinho de sinal, viu? Menos 1, então fica y mais 1. 3 que multiplica, joguinho de sinal, mais 1. Vamos desenvolver aqui. 3 multiplica x e 3 multiplica 1, chuveirinho, né? Então, y mais 1 é 3x mais 3. Vamos passar o mais 1 para o outro lado. 3x mais 3 menos 1. Conserva o sinal no maior e subtrai. Reta tangente no ponto menos 1 e menos 1, 3x mais 2. E chegou a hora do gráfico. Mais uma vez, usei o GeoGebra. O gráfico da função f de x igual a x ao cubo é o que está mostrado aí na função. Tá? E aí você tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, vamos verificar por onde esse gráfico passa. Ele passa pelo 0 e 0. Por quê? Porque para x igual a 0, 0 ao cubo é 0. Então, ele corta no ponto 0 e 0, como você está vendo aqui, tá certo? Eu vou mostrar para você um outro ponto do gráfico. Para x igual a 1. Se eu fizer x igual a 1, gente, o y dá 1. Marquei o ponto aqui, ó. Para x igual a 1, né, ó, 1 ao cubo dá 1. E aí o ponto que a gente está fazendo referência é esse aqui, menos 1 e menos 1. Ó, coincidentemente, quando x é 1, y é 1, e quando x é menos 1, y é menos 1. Que legal, que é o ponto que eu quero a reta tangente, né? Quando x é menos 1, y é menos 1, é este ponto aqui que eu vou ter que fazer a reta tangente. Mas espera aí, a reta tangente no ponto menos 1, menos 1 e menos 1 é essa aqui. Sim, ela está tirando fino no ponto menos 1 e menos 1. E essa reta é y igual a 3x mais 2. Do mesmo jeito que eu fiz no anterior, eu queria saber onde é que essa reta corta o eixo y e corta o eixo x. Vamos comprovar. Para x igual a 0,
corta no eixo Y. Então eu quero saber, gente, onde é que essa reta corta no eixo Y. Professor, e não é 2? Eu fiz no GeoGebra. Vamos comprovar? Para x igual a 0, será que corta no 2 mesmo? Porque já está mostrando que é no 2. Você tem razão, vamos substituir x por 0. 3 vezes 0 mais 2, cortou no 2. Professor, por isso você fez no GeoGebra, né? Gente. A reta corta no y igual a 2, porque quando x é 0, y dá 2. E onde é que ela corta? Aqui não dá para ver não, professor, porque aqui ó, é menos 1, entre menos 1 e 0. Tem como saber exatamente esse ponto? Tem. É só fazer para y igual a 0. Porque quando eu faço y igual a 0, corta no x. Então, olha, cuidado para não se atrapalhar. Para saber onde corta no y, você substitui na reta x por 0. E para saber onde corta no x, você substitui y por 0. Então, vamos fazer isso. Substituindo y por 0 na reta, 0 igual a 3x mais 2. 0 igual a 3x mais 2, passa o 2 para o outro lado negativo, 3x igual a menos 2, x igual a menos 2 terços, que dá aproximadamente menos 0,67. Ficou bem pertinho de menos 1, menos 0,67. Então, ó, menos 2 terços, menos 0,67. Achei exatamente o ponto em que a reta corta. Ok? Deixa eu te falar uma coisa muito importante agora, gente. Nós fizemos os 3 primeiros exercícios usando limites para achar o coeficiente angular, né? Por indeterminação do tipo 0 sobre 0. A boa notícia que eu dou a você é que nós vamos resolver essas 3 questões de um modo muito simples, usando a definição formal de derivada de uma função. Na aula de hoje, a gente achou a derivada de uma função em um ponto específico x0. E a gente já começa a aula 13 mostrando que é possível encontrar a derivada de uma função em qualquer ponto, com um procedimento muito simples. E aí é só substituir o ponto, já que ele vale para qualquer ponto. Mas a gente vai discutir isso logo no início da aula 13. Foi importante a gente resgatar limites para que você possa entender que a derivada é um avanço do conceito de limite, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.